Olá a todos! Na aula de hoje nós começaremos a estudar as raízes quadradas. Nós já vimos as raízes quadradas para os números naturais e a partir de agora nós estudaremos para os números racionais. A forma de ser resolvida é a mesma, não altera em nada. Porém, agora nós vamos trabalhar com frações e decimais. Então vamos lá. Primeiro vamos lembrar como é que eu calculo uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 25 é 5, tudo bem? Por quê? Pois 5 vezes 5 é 25, ou, 5 ao quadrado é 25, tudo bem? Então, para eu descobrir a raiz quadrada de um número, eu tenho que pensar qual número vezes ele mesmo que resulta nesse número que está aqui no radicando, ok? Então, é o 5, porque 5 vezes 5 é 25, ok? Qual é a raiz quadrada de 121? É 11, porque 11 vezes 11 é 121. Qual é a raiz quadrada de 9? É 3, porque 3 vezes 3 é 9. Tudo bem? Então, vamos prosseguir. Agora, quando eu tenho uma fração dentro da raiz, eu vou resolver da mesma forma. Eu vou resolver primeiro a raiz quadrada do numerador e depois a raiz quadrada do denominador. Vamos ver o que dá. Aqui, então, eu vou resolver a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador, certo? Raiz quadrada de 64, a gente sabe que é 8, porque 8 vezes 8 é 64. E a de 121, eu acabei de falar, né? 121 é 11, porque 11 vezes 11 é 121. Então, a resposta disso deu 8 onzeavos, certo? Que é a mesma coisa que a operação inversa, né? Seria feito como 8 sobre 11 ao quadrado, que é quanto? 64 sobre 121, que é o mesmo modo que eu encontrei aqui em cima. Então, eu tenho que descobrir um número que vezes ele mesmo dê 64 sobre 121. Qual número é esse? 8 sobre 11, porque 8 sobre 11 ao quadrado é 64 sobre 121. Tudo bem? Então, é da mesma forma como eu resolvia para os números naturais. O que vai mudar agora é que eu vou resolver a raiz do numerador e a do denominador. Vamos ver mais um exemplo. Raiz quadrada de 9 quartos. Quanto é que é? Eu vou resolver a raiz do numerador e a raiz quadrada do denominador. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Então, a minha resposta é 3 meios. Tranquilo? A gente viu, então, para as frações. Agora, nós veremos para os decimais exatos. Pessoal, então agora nós veremos esses dois exemplos para calcular a raiz quadrada de um número decimal. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 0,25. Então, eu tenho que descobrir qual número vezes ele mesmo, que é 0,25, certo? Ou 25 centésimos, certo? Então, aqui, para eu calcular essa raiz quadrada, primeiro eu vou transformar esse número para fração, porque eu já sei como é que resolve uma raiz quadrada de uma fração. Então, vamos lá. Para eu transformar o 0,25 em fração, eu tenho que colocar o 25, que é o número sem a vírgula, lembra? O número sem a vírgula aqui é o 25, sobre, e embaixo, no meu denominador, eu vou contar quantas casas decimais eu tenho, Então, aqui eu tenho 2 casas, então eu coloco 2 zeros e o número 1. Tudo bem? Tudo isso dentro da raiz, porque eu estou resolvendo a raiz quadrada desse número. E agora ficou fácil, Se eu tenho a raiz quadrada de uma fração, eu vou resolver a raiz do numerador e a raiz do denominador. Então, aqui eu vou resolver quanto é que é a raiz de 25, raiz quadrada de 25. E aqui, quanto é que é a raiz quadrada de 100.
Raiz quadrada de 25 eu sei que é 5. Por que 5 vezes 5 é 25? E raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Tudo bem? Tranquilo? Então, raiz de 25 é 5, raiz de 100 é 10. E eu obtive como resultado 5 décimos. Tranquilo? Porém, como a minha raiz, eu estou calculando a raiz quadrada de um decimal, é interessante que a gente deixe esse resultado em decimal, certo? Então, para eu transformar 5 décimos em decimal, fica fácil, né? Porque quando eu estou dividindo por 10, 100, 1000, eu ando com a vírgula, né? Então, aqui eu coloco o número 5 e eu ando com a vírgula que estava aqui depois do 5, apenas uma casa, porque eu tenho só uma casa aqui embaixo, só um zero. Então, o resultado disso é 0,5. Tudo bem? Ah, professora, mas eu sei que raiz quadrada de 0,25 é 0,5, porque 0,5 vezes 0,5 é 0,25, né? 0,5 ao quadrado é 0,25, ok? Não tem problema, se eu já sei disso, eu posso colocar direto. Porém, quando eu tenho um número decimal que é mais complicado, né? É interessante que eu transforme isso para fração, para depois eu resolver. Vamos fazer o 0,81 agora, né? O 0,81, quando eu transformo ele para fração, é da mesma forma. Eu pego esse número sem a vírgula, né? Que seria 81, 0,81 é o mesmo que 81, né? Sobre quantas casas decimais eu tenho? 2. Então, sobre 100. Tranquilo? Agora eu resolvo a raiz do numerador e a raiz do denominador. Quanto é que é a raiz de 81? 9, porque 9 vezes 9 é 81. E a raiz do denominador, quanto é que é a raiz de 100? 10, porque 10 vezes 10 é 100. O meu resultado, então, é 9 décimos, ou transformando em decimal, já que a minha raiz estava em decimal, e é interessante que eu deixe o meu resultado em decimal, eu transformo aqui, né? 9 sobre 10 é o mesmo que 0,9, né? Porque eu tenho que andar com a vírgula uma casa para a esquerda quando eu estou dividindo. Tudo bem, pessoal? São esses exemplos que eu trouxe para vocês hoje sobre raiz quadrada de número racional. Tudo bem? Então, a gente viu para o decimal, que eu posso transformar em fração para resolver, mas é interessante que eu deixe o meu resultado em decimal. E as frações, né? Sempre eu vou resolver, então, a raiz do numerador e a raiz do denominador para encontrar o resultado da raiz quadrada de um número racional. Ok? Nos vemos na próxima aula. Um beijo a todos. Tchau, tchau!